Sul, né? Mais tarde Malásia, né? Hoje em dia China, mas em todos esses casos o padrão é o mesmo. São países que tiveram um grande êxito, cresceram muito, poupança muito alta, saldos em contas correntes, saldos em balança de pagamento. Quase sempre esses países exportaram o quê? Manufaturas, as suas grandes empresas. Qual é o símbolo da internacionalização japonesa? É a Toyota, né? E as outras, produtos eletrônicos, né? O mesmo eu poderia dizer sobre a Coreia do Sul, né? O mesmo eu podia dizer hoje em dia sobre a China. Então, são todos países que estão mais ou menos no mesmo padrão, com pouco desvio. O caso do Brasil é um desvio muito grande. Porque, mesmo hoje, quando nós olhamos o panorama da internacionalização brasileira, agora já não mais falando da história dos anos 80, mas agora, 2011, o que nós vemos? Nós continuamos a ver, primeiro, alguma presença residual, mas importante, de estatais, né? Petrobras, a Braskem está sendo encolhida, né? Porque devido ao pré-sal, a necessidade de capital aqui está obrigando a Braspetro a reduzir a sua presença internacional. De certa forma, a Petrobras está se desinternacionalizando, que ela está começando a apostar menos no exterior. Vocês viram que mesmo aqui no Brasil, pela segunda vez, o governo rejeita o plano de investimento da Petrobras. A Petrobras está com problemas, né, de conseguir os 200 e poucos bilhões de dólares que ela quer investir em 3 anos, que é uma quantia gigantesca, né? Então, de certa forma, ela está se desinternacionalizando nesse sentido de presença, né? É claro que ela será uma exportadora, talvez intermediária, né? Mas em termos de presença, de empresa que busque petróleo em outros lugares, ela está sendo limitada. O Banco do Brasil, que retomou um pouco, né, aquele caminho que ele tinha sido muito reduzido, retomou, mas ainda modesto. Hoje o Banco do Brasil nos Estados Unidos, a grande agência deles é Miami, né? Só isso, quem conhece os Estados Unidos sabe, é uma espécie assim de degradação. Mas um grande banco cuja maior agência é Miami é uma espécie de coisa menor, né? Já por aí se vê que não é um grande player, né, num mercado como o americano. Então resta um pouco disso. Nós temos as empresas de serviços, de engenharia e construção, das quais as duas de maior êxito são, sem dúvida nenhuma, a Odebrecht de longe e a Andrade Gutierrez um pouco abaixo, e bem menos a Camargo Correia, para não falar Mendes Júnior, que quase que acabou, né? Agora que está tentando se recuperar. Que aí também é preciso vocês verem que o desempenho dessas empresas foi muito diferenciado. Algumas tiveram um grande êxito, como foi o caso da Odebrecht, que chegou em certo momento a ter mais de 70% dos seus resultados no exterior. Outras não tiveram tanto. A Camargo Correia teve um grande problema quando ganhou a concorrência para a construção da segunda etapa da usina do Guri, na Venezuela, e não conseguiu levar adiante, teve que entregar, teve problemas trabalhistas muito grandes com os sindicatos, e acabou aquilo sendo construído pelos americanos, pelas grandes empresas de engenharia americanas. Então, nem sempre essas empresas tiveram êxito, mas algumas tiveram, ficaram no campo, conseguiram se consolidar, e agora que o Brasil está retomando o ritmo dos investimentos, essas empresas também estão voltando a dar mais atenção aos negócios aqui no Brasil, sem perder a sua característica internacional. Mas, basicamente, ainda hoje,
é curioso que não mudou muito o panorama. Quer dizer, tirando esse lado de construção e de engenharia, a única presença, um pouco no caso da Andrade Gutierrez, é na gestão de algumas estradas e de aeroportos, alguma coisa assim, mas não é que tenha havido setores inteiramente novos, né? Por exemplo, em serviços, né? Que tenham aparecido e que o êxito na área de construção tenha se espalhado para outros setores. Não, isso eu não vi até agora. Na área de recursos naturais, nós temos tido uma ampliação grande, né? Que começou com a Vale do Rio Doce, mas depois nós tivemos a Votorantim também nessa área de cimento, de mineração, né? Portanto, uma certa diversificação. E tivemos, na área já não mais mineral, mas de produtos oriundos de recursos naturais, algumas grandes empresas que se internacionalizaram no caso do suco de laranja, em grande parte para saltar a barreira do sul dos Estados Unidos, da Flórida, né? Então a Cutral e outras passaram a ser mais internacionalizadas. A mesma coisa nós tivemos nesse campo da Sadia, essas outras empresas que agora estão formando a Brasil Foods, né? Exportação de carne de frango, né? Carne de suíno, mas sempre produtos oriundos dos recursos naturais. Portanto, houve aí uma certa diversificação, né? Nada de muito grande, nada de muito impressionante, tirando a Vale do Rio Doce, a Vale, né? Hoje em dia, né? Na área de manufatura também a presença brasileira continua muito modesta, como sempre foi. O grande êxito indiscutível é a Embraer, mas mesmo a Embraer ficou isolada. A Embraer não só não deu nascimento a muitas outras empresas que tivessem seguido o mesmo caminho, mas a própria Embraer é uma empresa curiosa, porque ela tem uma boa qualidade tecnológica, mas ela não parece ter uma boa gestão de negócios internacionais. Um fato curioso, né, que eu não sei se vocês estão percebendo, é que agora que o Brasil voltou a gastar em defesa, em armamento, que deveria ter sido o mercado natural da Embraer, a Embraer deveria ter sido a empresa para construir o submarino nuclear. No entanto, é o Odebrecht que vai construir no Brasil, como parceiro dos franceses, o submarino nuclear. Porque a Embraer não teve a agilidade de se antecipar e propor à Marinha, à Aeronáutica e a outras armas brasileiras um programa de retomada dos investimentos nessa área. Ela ficou com uma grande excelência tecnológica, mas ela não é uma empresa agressiva, né? Hoje em dia, por exemplo, ela está no mercado brasileiro crescentemente tendo que disputar o campo com a Odebrecht, que já criou todo um setor de defesa e que inclusive comprou uma companhia de tecnologia de defesa aqui, formada por ex-engenheiros do ITA, né? Portanto, que já está se dotando dessa área. Mas a Embraer é quase que um caso isolado. É o único caso que eu saiba assim, de grande realce que nós temos, que se compararia ao êxito, por exemplo, da Toyota ou das empresas coreanas de automóvel, né? Aliás, é curioso, o ano passado eu fiz umas palestras na Ásia, né? E eu estive, entre outros lugares, em Seul. E eu fiquei espantado de ver, porque era um encontro com investidores coreanos, organizado por um grande banco internacional, que foi esse banco que me contratou para ir lá falar sobre o Brasil. Eu achei curioso, porque eles lá, os vários oradores que sucederam, diziam que o Brasil não tinha indústria automobilística, portanto era um grande mercado.
Porque para eles ter indústria automobilística é ter uma indústria nacional, uma marca como é a Embraer, né? O fato de que o Brasil tenha 20 companhias montadoras internacionais, para eles significa que o Brasil não tem indústria automobilística. Quer dizer, a indústria automobilística é ter realmente um produto que seja deles, né? De design deles, de patente deles, etc. Mas então, como eu estava dizendo, tirando esse êxito maior da Embraer, que é um êxito, vocês sabem, sempre que vai ter que se manter aí a duras penas, que a competição com a China e outros vai ser muito difícil no futuro. Além disso, o que nós temos são coisas como a Marco Polo, né, que faz as carrocerias, a VEG, né, que tem parceria, tem uma coisa ou outra, a Natura, né? Não é que não haja, né? Mas não é propriamente o carro-chefe da internacionalização das empresas brasileiras, né? A gente tem que reconhecer que essa é que é basicamente a situação. Agora, eu vou querer concluir um pouco isso, porque quando me pediram o título, eu disse que seriam um pouco os desafios, né, da internacionalização brasileira no futuro e numa perspectiva comparativa com outros países como o nosso.